Olá, é muito bom mais uma vez podermos chegar para adorar ao Senhor, nesse culto, nesse serviço ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Olhando para a palavra de Deus, no capítulo de número 10 de Hebreus, verso de número 37, 38 e 39, nós encontramos o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Mas nós somos da fé para a preservação da alma. Vamos orar. Pare o que você estiver fazendo nesse instante e eleve o seu pensamento em Deus e vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito, exaltado e glorificado é o Senhor. Ó Senhor nosso Deus, que na hora deste culto a Ti, desse serviço ao Senhor, ó Senhor, que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Queremos entender, ó Pai, os propósitos do Senhor para a nossa vida nesse tempo. Fala, Senhor, que nós queremos ouvir, que a Tua vontade prevaleça e que, em nome do Senhor Jesus, durante a semana que tem o seu início no dia de hoje, possamos sempre lembrar daquilo que o Senhor nos ensinou nesta hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de nós continuarmos, quero lembrar a você, se você não se inscreveu ainda no nosso canal aí no YouTube, é tempo de o fazer. Inscreva-se agora mesmo, nesse instante. Também dê um like, um joinha, para que a divulgação possa ir mais longe, para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus. Toque o sino para receber novas notificações. Assim, quando de segunda a sexta nós entrarmos com o Dormindo com Deus, que vai ao ar às 22h30 de segunda a sexta, você será notificado que estamos ao vivo. Portanto, você, ao tocar o sino, sempre terá esse privilégio de receber um aviso que nós estamos transmitindo a palavra de Deus. E faço um último pedido a você, que você, em nome do Senhor, seja um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem, compartilhando a mensagem de Deus, para pelo menos mais 3 ou 5 pessoas. Faça a mensagem de Deus chegar a outras pessoas, e eu tenho a certeza que serão tocadas e transformadas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a assistir um culto presencialmente aqui em Campinas, na Paula Bueno 992, no bairro do Taquaral, em Campinas. Seja no culto pela manhã, às 9 horas da manhã, nossa escola dominical, o nosso culto às 10h15, ou seja, às 18h30 no domingo, ou 7 horas da manhã na terça-feira, no nosso culto de oração, ou no nosso culto de estudo bíblico, toda quinta, a partir das 20 horas, e de segunda a sexta, no Dormindo com Deus, 22h30, você pode estar nos via rede social, em nome do Senhor.
Sem mais demora, vamos para a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, ou a epístola, ou a carta aos Hebreus. Carta essa que foi escrita entre 64 a 67, ou até mesmo 68, depois de Cristo, com o objetivo de abordar aqueles judeus que, seja por herança, receberam então a mensagem através dos pais, por herança, ou através dos profetas, ou ainda que através dos rituais eles receberam a palavra de Deus. E tinha judeus regenerados, convertidos, que acreditavam em Jesus Cristo. Ainda havia uma grande relutância por alguns, por causa da morte de Cristo. A cruz era símbolo de vergonha, e o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, vai tratar da pessoa do Senhor Jesus, e que a pessoa do Senhor Jesus é muito maior, muito melhor, ela é superior aos anjos, a Moisés, a Arão, aos sacerdotes, a Josué. O Senhor é muito maior e melhor. O sacrifício é maior e melhor porque Jesus se entregou, e nessa epístola vai justamente falando desta superioridade da pessoa do Senhor Jesus. E quando chegamos no capítulo de número 2, nós encontramos a palavra dizendo assim, Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 1 até o verso de número 4, vou utilizar os versos para introduzir a mensagem, mas os nossos olhos vão ficar voltados ao capítulo 1 e você vai entender o porquê. Por esta razão, ele diz aqui, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra penetre profundamente no nosso coração. Espírito Santo, vem sobre nós, convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo. Vem convencer, ó Deus, o nosso coração, que precisamos de Jesus na nossa vida. Em nome do Senhor é que eu oro. Amém. E louvado seja o Senhor. Por esta razão, aqui o capítulo de número 2 de Hebreus começa com essa conjunção, por esta razão, ou portanto, ou ainda por isso, ou seja, começando, ou quase que explicando, é por isso, ou é por essa razão, que nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Aqui
o autor dá a ideia de que nós precisamos agarrar firme. A ideia aqui é que não deixar escapar o anel dos dedos. Antes de eu me casar, um pouco antes de me casar, eu perdi a minha aliança, porque ela escapou, e eu estava em algum lugar e ela escapou, eu não percebi. E a ideia aqui é termos uma firmeza, nos apegarmos de tal maneira que aquilo que é precioso nós não podemos deixar escapar, e muito menos nos desviarmos das verdades que acabaram de ser ouvidas. E quando ele está falando isso, remete-nos então ao primeiro capítulo, que foi uma das verdades, ou foram as verdades colocadas pelo autor da carta. Claro que o autor é Deus, mas o escritor desta carta, então, ele coloca alguns pontos de verdade. E nós já vimos a introdução, e no verso de número 4 diz o seguinte: tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A grande verdade colocada aqui é que Jesus é superior aos anjos, e anjos eram seres criados, e são espíritos ministradores, não têm corpo físico, natural, ou pelo menos na sua substância mais etérea do que carne humana. Esses eram os anjos, e a verdade aqui é que Jesus é superior aos anjos, que tem a função de ministrar e servir como mensageiro, que embora o anjo tenha a função de ministrar e servir de mensageiro, Jesus é superior. Ele é superior porque ele é o Filho de Deus. E então faz-se um paralelo nesse capítulo 1 sobre a pessoa de Jesus e os anjos. Jesus é o Filho de Deus, o anjo é mensageiro de Deus. Jesus é adorado, baseado no verso de número 6. Os anjos são aqueles que adoram. Jesus é o Criador, é o sustentador, ou criou o universo, como diz o verso de número 2, e sustentou ou sustenta todas as coisas pela palavra poderosa, ou a palavra do seu poder. Ele é o Criador. Os anjos são seres criados, e ainda que o Senhor Jesus é o autor da salvação, e os anjos são apenas ministros da salvação. Ainda, Jesus é o Filho governante, e os anjos apenas súditos. E essa é a primeira verdade que o escritor está dizendo, lembrando que Jesus, ele é Filho de Deus, ele deve ser adorado, ele é o Criador de todas as coisas, é o autor da salvação e o governante, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós cremos em Deus Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o seu Filho único, unigênito, o qual esteve na criação, esteve junto na criação e ainda sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mas ele é o autor da salvação. Hoje nós podemos ter salvação pela graça, sois salvos mediante a fé. Fé em quem? Na pessoa de Jesus Cristo, que traz a mim e a você salvação. E a pergunta importante aqui: você é salvo? Talvez você diga assim: salvo do quê? Olha, da condenação eterna por causa dos pecados. Os pecados nos condenam, mas Jesus Cristo, ele veio para purificar os nossos pecados, baseado no verso de número 3, e assentou-se à destra de Deus Pai. Ele veio trazer
perdão, remissão e purificação dos nossos pecados. Essa é a verdade que está dizendo aqui em Hebreus. Você tem certeza desta salvação? E ele é o filho da aliança, assim como o Senhor fez uma aliança com Davi. E aqui no capítulo de número 1 de Hebreus, verso de número 5, você é meu filho, hoje eu te gerei. E depois diz, e eu lhe serei, o verso de número 5, ainda eu lhe serei pai, e ele me será filho. São duas citações, primeiro do Salmo de número 2, verso de número 7b, até o verso de número 8, e depois o Salmo 89, verso de número 26 e 27, fazendo menção justamente da palavra lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, de 8 a 17, quando há uma aliança entre Deus e o filho de Davi. Assim também o autor está dizendo que há uma aliança entre Deus e Jesus. E aqui nós encontramos em 2 Samuel a palavra dizendo assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho, falando a respeito de Salomão, e esta aliança feita com Davi, dizendo: olha, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homem, falando aqui justamente com relação a Salomão. E o verso aqui citado falando justamente de Jesus, que é filho de Deus, e ele é dessa aliança de Davi. E ainda, quando nós encontramos nas Escrituras que, olha, o Messias, o Cristo, que é semente de Davi e edificaria um reino glorioso, e esse foi o reino que o nosso Senhor começou a estabelecer enquanto estava aqui na terra, um reino espiritual no coração dos homens, porque ele é filho de Deus. A outra verdade que nós também já vimos é que o Filho de Deus, ele voltará, ele virá. Os anjos são apenas ministradores, mas o Filho veio como o Cordeiro, mas voltará como o leão da tribo de Judá, e a todos os anjos de Deus irão adorar. É isso que está dizendo no verso de número 6, e aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo, ele irá voltar. E esta é outra verdade importante, e esta verdade vai implicar em estarmos preparados para a volta do Senhor. Você está preparado para a volta do Filho de Deus, Jesus? Então se verá o Filho do Homem vindo com poder e glória, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está pronto e preparado para a vinda do Filho do Homem, que é a pessoa do Senhor Jesus, nosso Deus? Aqui nesta carta há uma apresentação de quem é Jesus, e em terceiro lugar é aquele que voltará, o seu segundo advento. Mas agora, continuando a mensagem, nós vamos para o quarto ponto: o Filho de Deus e a majestade do seu reino. Em Hebreus 1,7 diz: ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Isso é uma citação do Salmo de número 104, verso de número 4, que diz: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. O que esse texto está nos dizendo é que Jesus, o Filho de Deus, ele não é somente Senhor da natureza, mas que tem poder para colocar a serviço
todos os poderes e manifestações físicas que venham se manifestar em labaredas de fogo, como foi na sarça, em que a sarça ardia ou pegava fogo e não se consumia, e dali da sarça Deus falou com Moisés. O texto está dizendo que o Filho de Deus e a majestade do seu reino tem poder não somente sobre a natureza, como começa a dizer em Hebreus capítulo 1, que ele é o Criador do universo, sustentador de todas as coisas, mas está dizendo aqui também que ele tem poder sobre o ministério dos anjos, que estão em sujeição a ele. Assim é o nosso Deus, o nosso Senhor. Você crê nessa pessoa do Senhor Jesus? Você crê nesse Deus, que é um Deus que se divide em 3 pessoas, e uma delas, fundamental para a nossa salvação, é a pessoa do Senhor Jesus. Esta é uma verdade que nós precisamos nos apegar com firmeza. Cuidado, porque muita gente tem se apegado às coisas que não têm fundamento nem bíblico. Alguns têm se apegado a copo de água, outros às rosas ungidas, outros a pastores, outros a ministros de música. Olha, lembre-se de se apegar firmemente no Senhor. Esta é a verdade que Hebreus está dizendo. A quinta verdade é que o Filho de Deus terá um reino perpétuo. É isso que está em Hebreus 8:9. Veja só. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, cetro de justiça e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Importa que nos apeguemos firmemente a esta verdade, que o Filho de Deus tem o seu reino perpétuo. Muitas coisas passam, mas o Senhor Jesus não. Ele é sempre a perpetuidade do reino do Senhor. O trono está sempre com o Senhor Jesus. Além disso, está falando da justiça do reino, que se baseia no verdadeiro caráter do Filho. Ele é justo e ele vai reinar para sempre em justiça e com óleo de alegria. Olha, ponto muito importante aqui que nós precisamos nos apegar, é que o Senhor era, é e sempre será o Rei dos Reis. E nesse salmo, o sacerdote será o Rei. É isso que está apresentando, eterno, e o seu reinado será de justiça, porque baseia-se no caráter justo do Senhor, ou seja, ele terá uma influência moral sobre os seus súditos, não somente os anjos, mas a influência moral de Jesus vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida, e passamos a andar justo, porque ele nos justifica, nos torna justos, e podemos andar de maneira justa diante de Deus e diante dos homens. E além disso, a unção é com óleo de alegria sobre os seus companheiros. Ele derrama então esta alegria, em vez de pranto, em vez de choro. E talvez
você está aprisionado pelo império das trevas, onde não vê sentido para a sua vida, não vê sentido para a sua família, não vê sentido nenhum de estar aonde você está. A depressão, a angústia tomou conta da sua vida. Você precisa de Jesus, o Filho de Deus, que tem o seu reinado para sempre, que é justo e nos faz justo, e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, Ele vem trazer essa unção de alegria sobre a minha vida e sobre a sua vida. Talvez você está entristecido com algumas coisas que têm acontecido com você por causa da pandemia. Talvez você perdeu sua saúde, perdeu seus negócios, você está numa crise financeira, mas lembre-se que Jesus, o Filho de Deus, traz a unção de alegria sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Seja como você estiver, lembre-se que esse Jesus veio a este mundo para perdão e remissão dos nossos pecados e trazer justiça e a unção de alegria para estarmos sobre esta terra. Em sexto lugar, a outra verdade que aqui nós encontramos é que o Filho de Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Quando olhamos para Hebreus 10 e 11, encontramos: no princípio o Senhor, diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como vestes. Isso é uma citação do Salmo 102, olha o que diz o Salmo 102, verso de número 25 a 27. Aqui em Hebreus, o autor cita o Salmo: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como vestes, como roupa, os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. O que nós encontramos é que Cristo participa tanto da criação do mundo como do término. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz em Hebreus 13, verso de número 8. Ele não está sujeito a nenhuma troca, a nenhuma alteração, como os anjos. É isso que o autor está dizendo. Tampouco a transitoriedade do céu e da terra, nada disso. Ele é imutável, ele continua sendo o mesmo. Essa é outra verdade que nós não podemos deixar escapar, mas temos que segurar com firmeza que o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é o que é sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nele não há sombra de mudança ou de variação, Ele continua sendo o mesmo. Do mesmo jeito que Ele foi com Moisés, do mesmo jeito que Ele foi com Josué, do mesmo jeito como Ele foi com os profetas, do mesmo jeito como Ele agiu com os apóstolos, do mesmo jeito que Ele agiu com Martinho Lutero, o grande reformador, também Ele age comigo e com você. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E como Ele agiu no passado, como Ele é imutável, Ele age também hoje, no presente. Portanto, quando nós olhamos para toda a Escritura e vemos os milagres, vemos o poder de Deus sendo derramado e manifesto nas pessoas, nos povos, que a gente encontra o poder de Deus, continua sendo o mesmo Deus. Nesse tempo de pandemia, mundo pós-moderno,
olha, continua sendo o mesmo Deus, agindo poderosamente sobre os seus filhos, agindo poderosamente sobre o mundo. Ele é imutável. A última verdade que nós encontramos é que o Filho de Deus, ele chegará no seu tempo final, e a consumação final faz parte da pessoa de Jesus. Olha o que diz o verso 13 e 14 do capítulo 1 de Hebreus. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui é uma citação do Salmo 110, verso 1, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Quando olhamos para as Escrituras do Novo Testamento, encontramos Paulo dizendo assim, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 a 25: e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ainda o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 28, diz: quando, porém, todas essas coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É decisivo que no fim da história do mundo constará a vitória de Jesus Cristo. A verdade que está se apresentando aqui, o qual nós não podemos perder, é que Jesus terá a vitória final. Ele tem demonstrado que tem poder da morte e também do diabo, e o último inimigo a ser destruído será a morte. E quando nós encontramos porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, está dizendo que ele triunfará naquele grande dia do final. Essas são as verdades que o autor de Hebreus está dizendo: olha, não deixe escapar. É importante que nós nos apeguemos firmemente, nós nos apeguemos e não nos desviemos. Quantas coisas têm tentado desviar nossa mente, nosso coração destas verdades? Olha, Jesus é o Filho de Deus, e no final ele colocará todas as coisas debaixo do estrado dos seus pés. Portanto, esse é Jesus, o nosso Senhor, apresentado no capítulo 1 aqui da carta aos Hebreus, para mim e para você nesta hora, para que nós nos apeguemos com muita firmeza. Que lições podemos obter desses textos aqui do livro ou da carta de Hebreus? Que Jesus, ele é superior, ele é maior que os seus problemas, maior do que os seus sofrimentos, que ele é maior do que toda dificuldade, ele é superior aos anjos, ele é superior a todas as coisas, e no final ele colocará tudo debaixo dos seus pés. Você crê nisso? Você crê no Filho de Deus, que nesta hora você pode colocar e apresentar diante do Senhor sua dificuldade, o seu problema, suas angústias, e ele tem poder
para te livrar. Ele tem poder para mudar essa história, seja qual for a tua dificuldade, que ao apresentar aqui Jesus, demonstra o quão pequeno nós somos, e por mais que existam seres celestiais como os anjos, estão debaixo da ordem da pessoa do Senhor Jesus. E aquele que criou todas estas coisas do nada é o mesmo, porque ele não muda, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele criou todas as coisas do nada e sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder, ele há de sustentar você, há de sustentar a sua casa, há de sustentar a sua família, há de sustentar o teu negócio. Creia no poder de Deus agindo na sua vida, na sua história, em nome do Senhor Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a própria luz do mundo. Aqui está nos apresentando alguém que é maior do que os anjos. Ele é a luz, nele não há trevas. E seja qual for a escuridão que você estiver vivendo nesta hora, Jesus é a luz do mundo. Ele pode ser a luz da sua casa, da sua vida, pode ser a luz da sua família, trazendo uma mudança completa em nome de Jesus. Talvez há alguns na sua casa que ainda estão cegos, não conseguem enxergar, estão vivendo neste mundo, na escuridão deste mundo. Lembre-se que Jesus é a luz deste mundo e Ele vem iluminar a nossa vida. Ainda, Jesus é maior do que os nossos pecados, Ele é o Filho de Deus, Ele é maior e Ele faz purificação. Ele não só nos perdoa, mas nos purifica de toda a iniquidade, e podemos ser livres hoje. O autor desta carta está nos apresentando esse Jesus, que ao sentar à direita de Deus Pai, antes ele fez a purificação dos nossos pecados. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos purifica. Talvez você está vivendo com o peso do pecado, da traição, peso do pecado da mentira, do adultério. Você está vivendo o peso do pecado da falsidade. Você está vivendo o peso do pecado dos vícios. Hoje o Senhor quer te dar perdão e purificação, para que você levante hoje do seu sofá, da sua casa, do seu lugar, aonde você está, e nunca mais volte para o vômito, nunca mais volte para a vida de pecado. Ele tem o poder de nos purificar. Você já entregou a sua vida a Ele? Você já negou a sua própria vontade, tomou a cruz e está seguindo a Jesus, o Filho de Deus, não seguindo uma igreja, não um pastor, não um movimento, não uma comunidade, mas seguindo o Filho de Deus, Jesus? Ou você está distante da palavra de Deus, distante das coisas de Deus? Você até gosta da igreja, até gosta de pastores, mas a sua vida está longe, completamente afastada de Deus. Hoje é tempo de retornar. Jesus tomou a cruz e foi na direção para morrer, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Você tem seguido as palavras e o conselho? Você tem se apegado firmemente a esta verdade? Não estou falando sobre estar firme em uma igreja, é consequência de estar apegado ao Senhor Jesus. Esse é o tempo que Deus quer trabalhar na sua vida. Vamos orar. Entregue-se ao Senhor, esteja olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oremos. Pai, nesta hora, que esta verdade sobre quem é Jesus
possa estar no centro da nossa vida, do nosso coração. Nós carecemos do Senhor, precisamos de Ti. Senhor, que esta verdade venha provocar mudança. O Senhor é superior a esse vício, o Senhor é superior a esse ódio, o Senhor é superior a esse pecado. E, ó Deus, que haja purificação e transformação de corações nesta hora. Este que está ouvindo, que seja transformado pelo poder de Deus. Aí aonde você está, feche os teus olhos, fale com Jesus, diga: Jesus, tem misericórdia de mim, eu creio que o Senhor veio em carne e sangue, esteve nesse mundo, e apesar de ter forma humana, o Senhor é superior a homens e é superior a anjos, e morreu na cruz para perdão dos meus pecados. Perdoa-me, ó Deus, purifica-me, lava-me completamente. Eu quero seguir Jesus, eu quero tomar a cruz e seguir o autor e consumador da minha fé, em nome do Senhor, amém e graças a Deus. Tenho a certeza que o Senhor Jesus ouviu a sua oração e transformará sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Nós vamos adorar ao Senhor com o nosso dízimo e a oferta nesse instante, lembrando que dízimo é um ato de fidelidade para com Deus, é um ato de ser fiel ao Senhor. Você tem sido fiel ao Senhor? As contas estão aqui ao lado, você pode fazer a transferência via Pix, 19983490033, ou depositar na conta, como você está vendo ao lado, mas seja fiel ao Senhor. Não é simplesmente ser fiel à igreja, é também, mas ser fiel a Jesus, a qual você acabou de ver fundamentos, o qual nós podemos nos apegar. Você tem sido fiel a esse Jesus? Ele te dá 100% e espera que você devolva 10%, num ato de fidelidade. Já a oferta é um ato de gratidão. Nós podemos agradecer a Deus por aquilo que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Ser agradecido. Você tem sido agradecido pelo dom da vida? Talvez você passou pelo Covid. Faça uma oferta de agradecimento. Agradeça ao Senhor. Ou fez aniversário em tempo de pandemia. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de ofertar. Ou ainda, recebeu uma graça especial do Senhor. É tempo de você ser agradecido. Enquanto o dízimo é um gesto de fidelidade, a oferta é um gesto de gratidão. Não seja ingrato. Não seja um filho do Senhor ingrato, mas seja agradecido. E eu quero orar por você. Pai, nesta hora, nós suplicamos que a graça, a misericórdia e o favor do Senhor esteja sobre esse teu servo, em nome de Jesus. Que a oferta, o dízimo, o gesto de fidelidade, de gratidão, seja recebida pelo Senhor, em nome de Jesus. Dá sabedoria ao teu povo a administrar da melhor maneira dinheiro que não é nosso, mas é do Senhor, e queremos fazê-lo da melhor forma. É em nome de Jesus que nós oramos, amém e graças a Deus. Nós vamos interceder agora por aqueles que estão passando uma situação difícil. Eu não sei qual é a sua. Se você está enfermo,
Coloque as suas mãos sobre a sua enfermidade, se é no peito, se é problema respiratório com Covid, ou se é problema de coração, ponha a mão sobre o coração, se é no ombro, ou ainda, se é um problema no seu pescoço ou na sua cabeça, ou no seu joelho, ou nas suas costas, coloque as mãos, nós vamos orar, crendo no poder de Deus. Talvez você está passando também uma luta na sua casa, com a sua família, dobre o seu joelho agora, creia no imutável, no Deus Todo-Poderoso, em Jesus, como você ouviu, nesta verdade, que nós não podemos deixar escapar, não, mas que nós nos agarramos firmes, crendo que Ele é poderoso para fazer um milagre. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a Tua mão possa estar sobre a vida do Teu servo, da Tua serva, que a graça, a misericórdia, o favor do Senhor venha sobre este que está lutando com relação à enfermidade. Cura, ó Deus, desse vírus, cura esse nódulo, cura esse câncer, cura, Senhor, este sangue que está infectado, cura, Senhor Jesus, este, ó Deus, que está com um problema na sua vista, nos seus olhos, cura, Senhor, este que está com um problema na sua cabeça, com um caroço, seja no seio, seja onde estiver esse caroço, ó Deus, no estômago ou, ó Deus, na parte abdominal, cura, ó Deus, tira em nome do Senhor Jesus esse nódulo. Cremos no poder do Senhor, como nós ouvimos que Jesus tem esse poder. Ó Senhor Jesus, também esta casa, esta família que está enlutada, que o Senhor venha a ser o bálsamo de Gileade, que o Teu Espírito venha a ser consolador, que o Senhor possa estar presente, ó Deus, trazendo unidade, trazendo amizade, fraternidade, que o Senhor venha trazer restauração em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, trazer unidade a esse casal que está pensando em separação, em divórcio, ó Deus, entra com a Tua poderosa mão, cura corações, em nome de Jesus, embrutecidos, endurecidos, a dureza do coração está levando à destruição familiar, tem misericórdia, Pai. Oro também nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir sobre, ó Pai, aquele que está desviado, longe, o qual pais, mães, avós estão clamando nesta hora, alcança com o Teu favor e com a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final de mais um culto, e eu quero dar a bênção, antes lembrar que agora, devido a essa mensagem, com mais 3 ou 5 pessoas, este culto, em nome de Jesus, seja um missionário pós-moderno e use os meios de comunicação que você tem nas suas mãos para abençoar vidas, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o Teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.